Muito bem, estamos ao vivo aqui pela rádio Top Transbênção FM, a rádio que faz a diferença. E como eu havia prometido a vocês, nós já estamos aqui com o nosso amado irmão, nosso querido amado irmão, pastor Abílio Santana. Nós já finalizamos aqui o culto e após o culto a gente já estamos aqui para estar conversando com o servo do Senhor, pastor Abílio Santana. E é um prazer muito grande, uma honra muito grande receber o servo do Senhor, aqui nessa transmissão especial. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Abílio Santana. A paz do Senhor, amado Edson Dantas, e a paz do Senhor, amados telespectadores, rádio ouvinte da web Top Transbênção FM. Saudações de paz. Amém. Pastor Abílio Santana, foi uma honra ter recebido o senhor aqui na cidade de Nova Soure. E quero dizer para o senhor que nós já estamos na expectativa, já aguardando o senhor para o próximo ano, né? E, inclusive com o cantor Matos Nascimento, não é isso? Amado, eu não mando na agenda do Matos, vamos lutar, né? Agora, se eu disser ele virá, aí eu seria o agendador dele. Eu falei que o ano que vem, se Deus quiser, eu estarei aqui, e se o Matos tiver vaga na agenda, né, eu prometi que estaria trazendo o Matos, eu investindo, pagando as passagens, a ajuda de custo dele, né? Se tiver vaga na agenda, eu acredito que dá tempo. Se a gente ligar hoje, amanhã, já fica agendado. Se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos aqui, eu, pastor Abílio Santana, nos 50 anos desta tão abençoada Assembleia de Deus do Brasil, porque hoje foi o aniversário de 49 anos, bênção pura. Amém, glória a Deus. Pastor Abílio Santana, desde 1990, foi o ano que eu me converti, que eu venho ouvindo as suas fitas cassetes, né, os seus CDs, DVDs, e sou um grande admirador do senhor, e para mim é um privilégio muito grande estar diante do Senhor aqui, nessa transmissão, nessa rádio tão abençoada, a Rádio Top Transbênção, onde nós estamos transmitindo para 37 países, e eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de reflexão para os nossos queridos ouvintes, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração, né? Para a glória de Deus. Amados, queridos ouvintes da web Top Transbênção FM, seja Deus magnificado pela vida de cada um dos senhores, e dizer que no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque o final também ainda não chegou. Vamos combinar que nunca se ouviu falar, nunca e jamais ouviremos que Deus prometeu algo para não cumprir. Deus, Ele é um Deus fiel. Ele mesmo disse: eu velo, fico acordado para cumprir especificamente as minhas palavras, as minhas promessas. Então, amados internautas, queridos ouvintes da Top Transbênção FM, se Deus te prometeu alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai cumprir. É que algumas vezes nós somos, por que não dizer sempre, somos atentos ao extremo. E esse atento ao extremo é que leva a nós estarmos ansiosos. E a ansiedade acaba trazendo dúvidas. E é bom saber que muitas das vezes Deus está esperando a raiz crescer, porque Ele não tem para a gente um pé de coentro que nasce hoje e é colhido 3, 4 dias depois. Ele não tem para a gente um pé de banana que só dá um cacho. Muitas das vezes Ele tem para a gente uma jaqueira. Está demorando é porque tem frutos todo ano. Então espera. Deus está esperando a raiz crescer, porque
Pode vir a tempestade que vier. Se tem raiz, a árvore não cai. Então, na hora certa, Deus cumpre. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aproveitando o ensejo da oportunidade, nós gostaríamos de saber, o pastor Abílio Santana, quantos anos o senhor já tem de ministério como pastor? No dia 16 de fevereiro do ano em curso, eu fiz 42 anos que ministro a Santa Palavra do Bom Mestre. Glória a Deus. E tem algum testemunho que impactou o senhor durante uma pregação que o senhor fez e alguém contou um testemunho daquilo que o senhor pregou e que foi edificado? São vários, meu Deus. Não, são vários. 42 anos de estrada, você tem muitos testemunhos a dar, testemunho pessoal, testemunho de terceiros, né? Eu vou lhe dar um exemplo aqui simples. Um belo dia eu estava viajando de carro, eu amo dirigir, amo dirigir. Viajando de carro, passando uma luta, uma prova, uma tristeza bateu no peito, rapaz. E eu comecei a chorar no volante, chorando mesmo, falando língua, chorando. E eu me senti só, triste, acabrunhado, né? E de repente eu ultrapassei uns carros e entrei, né, numa vaga na BR-101. Entrei numa vaga entre um caminhão. E aí, quando eu leio o para-choque do caminhão, o que é que estava escrito? Se tu és filho de Deus, aqui vai teu irmão. E eu chorando atrás, então eu entendi que era Deus falando comigo, né? Eu entendi que era Deus falando. Ultrapassei o caminhão e buzinei para agradecer, porque ele estava sendo um canal de bênção. E eu queria apertar a mão dele. E aí eu buzinei e dei sinal. Lá na frente eu liguei o stop traseiro, a seta, as duas setas, o alerta, encostei e ele encostou também atrás, né? E ele começou a chorar. Ele disse, Pastor Abílio, e começou a chorar. E eu subi no caminhão, ele me chamou para ouvir, escuta aqui, Pastor Abílio mesmo. E aí ele disse, eu sou seu filho na fé. E escuta aqui, ele estava escutando uma fita cassete minha a bordo, quer dizer, e aí eu pude ver que Deus, né, estava falando comigo, que eu não estava sozinho, e que naquela hora Deus estava me usando através da fita cassete para edificar a vida daquele que estava ali na frente. Se isso aí não é Deus, é o que então? Então são muitos testemunhos, e esse é um dos testemunhos muito forte, porque foi 2 vidas edificadas, e ele tinha dito que era o sonho dele me conhecer de perto, e eu viajando do lado dele. Você vê como Deus é tremendo, né? Que maravilha, glória a Deus. Eu estava esses dias, Abílio Santana, pastor, eu estava ouvindo o testemunho do Maverick. Aí eu estava meditando e ouvindo com a minha esposa. E hoje o senhor está num veículo que Deus te deu, que é um veículo agora abençoado, né? Porque na época do Maverick foi muito sofrimento, né? Eu estava ouvindo até o guarda lá, que o senhor contando sobre o guarda, que ele e terminou esse guarda revelando que era um servo de Deus, né? É um testemunho maravilhoso. E eu lhe asseguro que é o que diz as Escrituras: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então quem vê o muito hoje, é bom saber que um dia passamos pelo pouco. E eu tenho certeza que ainda não estou no muito, porque quem nasceu para coisas grandes não se contenta com coisas pequenas. Eu acredito no amanhã, tá? Então eu louvo aos céus, porque Deus, ele é um Deus de extrema misericórdia, e quando a gente agrada ao Todo-Poderoso, com certeza ele nos exalta. E ainda não fui exaltado, mas eu acredito que serei, em nome de Jesus. Deus é lindo, né? Deus é lindo na minha vida, Deus é lindo na vida do Senhor, e eu desejo muita prosperidade, muita bênção para a vida do Senhor, que o Senhor cresça cada vez mais,
né? E nessa jornada da fé, vamos fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: o senhor já ministrou em todos os estados brasileiros? Já, mas eu não vejo isso, né? O Brasil tem 26 estados, mais a federação, portanto 27 governadores no nosso Brasil. Então, mas eu não vejo isso como mérito, beneplácito. Não. Jamais, por infinita misericórdia de Deus, já ministrei. Mas não porque você é o cara. Não. É porque a seara é muito grande e os cefeiros são poucos, né? Mas os céus já nos levou em todos os estados, em todas as capitais do nosso querido Brasil, mas eu não vejo isso diante de Deus, pela minha salvação, como mérito. Lógico que não. E países? Alguns. Houve um tempo que eu pregava, né? Passei por não sei quantos países. Agora, edifica quem isso? Edifica quem? Quem vai falar em língua por isso? Então eu acho bobagem, né? Já preguei em tantos países. Que adianta você percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é melhor ir para o país que eu ainda nunca fui, eu ainda não fui, melhor dizendo, ou que nunca fui, mas que eu quero ir e não quero voltar, que é Sião, que é as mansões celestial, a pátria celestial. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Então nós estamos aqui na Rádio Top Transbênção FM. Eu quero que o senhor mande um abraço para todos os ouvintes que estão no Brasil e também nos países adjacentes ao Brasil, e que o senhor manda esse abraço carinhoso para todos, que eu sei que muita gente aprecia os trabalhos do senhor, né? Já ouviu muitas fitas cassete, muitos CDs, muitos DVDs. Tem muitas pessoas que, naquela linguagem que as pessoas falam no mundo, né? Que é fã, né? Mas é admiradores do senhor. Quero que o senhor mande um abraço carinhoso para todos. Querido Edson Dantas e amados internautas, queridos ouvintes da Top Transbênção FM Rádio Web, seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores. Uma coisa é certa: todos os permeantes da terra um dia hão de se encontrarem, um de um lado e o outro do outro, ou todos em um só lado. O certo é que um dia nos encontraremos. Então seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores, seja o Deus de Abraão presente na vida de cada um dos senhores. Um abraço cordial, um abraço fraterno, que o Todo-Poderoso complete tudo que está faltando na vida de cada um dos meus queridos, amados rádio ouvintes. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos finalizarmos essa programação especial aqui na Rádio Top Transbênção com a oração da fé, um versículo bíblico, a oração da fé, e nós vamos nos despedirmos dos ouvintes, porque a jornada é longa, né, pastor? Tem muita coisa ainda para acontecer, né? O senhor vai para o aposento, vai descansar, né? E eu acredito que o senhor não vai viajar hoje, vai viajar amanhã, né? Mas que o senhor tenha um bom descanso na santa paz do Senhor. Mas vamos ouvir esse versículo bíblico e essa oração da fé para a gente finalizar. E de antemão, eu já quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí conectadaços conosco nesta programação especial. Amados e queridos rádio ouvintes, João 11:35 está escrito assim: Jesus chorou. Mas Deus chora? Jesus, ele veio nesta terra, ele entrou no planeta Terra, mas ele não surgiu do ventre de Maria. Ele nasceu através do ventre de Maria. Não é que ele surgiu,
Não. Muito antes de Maria ele é. Está escrito que ele é o criador de tudo. João capítulo 1, versículo 3, está escrito que foi ele quem fez tudo. Tudo quer dizer tudo. Ele fez os anjos, fez os planetas, fez o globo terra, fez Adão, fez Eva, fez as estrelas, fez tudo e todos. Portanto, Maria é oriunda, descendente de Adão e Eva. Adão e Eva fora feita por Jesus, o Messias. João capítulo 1, versículo 3. Então, dizer que Jesus surgiu do ventre de Maria para cá é não conhecer a doutrina da Trindade. Ou seja, ele entrou nesta terra como verbo. O verbo se fez carne. Se fazer não é ser. Ele se fez carne. Ele é Deus. Então, como homem, ele foi filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele gritou e grita ainda hoje: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele é pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele sentiu sede, mas como Deus, ele é a fonte d'água da vida. Como homem, ele morreu, porque Deus não morre. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou e está vivo em nosso meio, está vivo num globo terra. Por que eu disse tudo isso? Porque ele chorou. E Deus chora? Não, era Jesus, homem. O verbo se fazendo carne. Ele era tricotomista, tinha espírito, alma e corpo. A alma é a sede das emoções. Com a alma você chora. Isso quer dizer que ele tinha emoções, ele chorou. E sempre que ele via alguém padecendo, a sua alma ficava triste. Portanto, acredite, Jesus chorou. Não é que ele chora, ele chorou. Ele é Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Simplesmente para você entender que a tricotomia, espírito, alma e corpo, esteve nele. Guarda isso. Jesus chorou. E aonde o senhor quer chegar, pastor Abílio? Eu quero chegar neste exato ponto. Qual ponto? Que ele teve, quando permeou esta terra, 100% humanidade. Ele sabe o sentimento de alguém. Ele sabe o que pesa uma lágrima. Fazendo esse arrodeio todo só para te dizer que ele contempla todas as suas lágrimas. E pode acreditar, ele vai enxugar as suas lágrimas. Oremos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, majestade eterna, todo-poderoso, em nome de Jesus, Pai, contempla as lágrimas do teu filho, da tua filha. Ó Deus, o Senhor que sabe o peso de uma lágrima, sabe o dínamo de uma lágrima, contempla as lágrimas do teu filho, da tua filha, e que seja hoje o dia do basta, que ela não chore mais, que ele não chore mais por esses problemas, porque o Senhor que chorou sabe a dor, o peso, o dínamo de uma lágrima. Socorre, Pai, socorre a tua filha, socorre o teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, nós queremos agradecer o carinho do pastor Abílio Santana, aqui junto conosco, aqui na Rádio Top Transbênção. E a gente quer perguntar o seguinte para o senhor: seria possível a gente estarmos com o seu contato, para de vez em quando o senhor estar participando da rádio? Lógico. Amém. Então nós estaremos anotando aqui, eu já comecei aqui, se o senhor quiser dar sequência. E nós vamos estarmos convidando o senhor para estar participando com a poderosa palavra da parte de Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção para os ouvintes.
Então, ouvintes da Rádio Top Transbênção, nós estamos chegando aqui aos momentos finais. Quero agradecer a todos vocês pela grande audiência e que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva